nós estamos vivendo um ano de 2021 debaixo de uma palavra profética, né? Em 2020 nós também estivemos debaixo de uma palavra profética. Qual foi essa palavra profética? Que seríamos e teríamos o ano de Josué em 2020. Olha como é sério e olha como nós não brincamos com as coisas de Deus. Mas 2020, quando nós estávamos no final de 2019, buscando e orando a Deus, nós da direção dessa igreja entendemos que Deus estava falando conosco que 2020 seria o ano de Josué. Seria um ano que sem esforço não haveriam ganhos, sem sacrifícios, sem dificuldades, sem lutas, não haveriam vitórias. Nós até colocamos ano de Josué, no pain, no gain, que é uma expressão usada no mundo dos fitness, né? Das academias, enfim, que sem se esforçar, sem ser intensa a atividade, não tem como haver ganho, né? Não existe essa possibilidade. E Deus, Ele nos preparou um ano muito claro com relação a isso. Foi um ano que teve que ser na raça, foi um ano que teve que ser na luta, foi um ano que teve que ser de glória em glória, de vitória em vitória. Sim ou não, igreja? Não foi assim o que aconteceu? Foi um ano que tivemos que romper dificuldades, obstáculos, adversidades, muralhas, mares vermelhos, covas de leões, fornalhas de fogo ardente. Tivemos que romper com desertos, com gigantes. Foi um ano todo voltado para isso, porque Josué fala principalmente quando Josué tem que romper as barreiras para entrar na terra prometida. Então ele teve que atravessar o Rio Jordão, ele teve que ver as muralhas, né, de Jericó caírem por terra, ele teve que vencer batalhas. Às vezes ele perdeu também, aí ele teve que se restabelecer. Não foi assim quando Acã decide esconder a capa? Enfim, você já conhece um pouquinho da história, nós já falamos sobre isso aqui. E aí teve momentos que Deus teve que parar o sol, teve que parar a lua para poder dar vitória para Josué no meio da peleja. E assim foi feito até que Deus estabelece o governo de Israel na terra prometida. E aí se cumpre a promessa que Deus havia feito, mas com muita luta, muito suor. E o ano de 2020 foi assim. E quando orávamos e pedimos uma direção para o ano de 2021, algo para nós, algo para governar, né? Uma palavra profética para governar as nossas vidas para o ano de 2021, nós fomos orar, nós da liderança dessa igreja, e Deus, Ele nos direcionou que seria um ano de avivamento de dentro para fora. 2021, um ano de avivamento de dentro para fora. E hoje eu quero explicar e ministrar a palavra de Deus já sobre esse tema que nós estamos nos envolvendo com ele para esse ano de 2021. Quando se fala de avivamento, e nós ouvimos já muito isso ao longo dos anos nas igrejas, e o avivamento que era apregoado, o avivamento que era ministrado, era um avivamento de manifestações de Deus, aquele avivamento em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e haveriam sonhos, visões, revelações, profecias, sinais, prodígios e maravilhas, durante muito tempo. Não foi pouco tempo, mas durante muito tempo se foi falado sobre isso. E eu posso dizer que
Deus ele tem derramado do Espírito Santo dele sobre toda a carne nesses últimos dias. Aqui mesmo nós vivemos coisas sobrenaturais. Nós temos experiências aqui que estão acontecendo ao longo de anos aqui nesta igreja, que são sobrenaturais, são inefáveis, são surreais, coisas grandes e firmes. Mas esse avivamento que sempre foi pregado, eu não vi ele chegando aqui. Vi sim muitas manifestações de Deus, muitas pessoas se envolvendo com as coisas de Deus, né? Um novo formato, uma nova visão, uma nova tendência chegando na nossa nação ao longo dos últimos anos, no que se diz respeito ao worship, né? Aquele formato de igreja e de louvor e de adoração e de envolvimento com Deus, que nós temos visto acontecer na nossa nação. Mas aquele avivamento apregoado em décadas atrás para cá, né, que achávamos que as igrejas na nação estariam completamente embriagadas de manifestações e de derramamento do Espírito de Deus, isso ainda não chegou. Mas isso é o que Deus quer fazer, é isso que Deus tem para as nossas vidas. Em algum momento isso vai acontecer com muita força, na totalidade. Porém, para que isso aconteça, para que Deus possa derramar essa manifestação gloriosa, porque entenda comigo, é uma responsabilidade Deus falar na tua boca uma profecia. É uma grande responsabilidade Deus tomar a tua vida para entregar uma revelação ou realizar um sinal, um prodígio poderoso. É uma grande responsabilidade. E eu tenho visto ao longo das décadas uma irresponsabilidade de muitas pessoas que entregam 100, 200, 500 revelações, profecias e tantas coisas. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Acredito eu que Deus deva falar mesmo desse jeito na boca da pessoa, né? 200, 500 vezes. Pena que das 200 e das 500 só 2, 3 se concretizam. Que se concretizasse 199 de 200, uma que você falou que não se cumpriu, você usou o nome de Deus em vão. E na minha Bíblia isso é um pecado muito grande. Então eu vejo que Deus ele tem uma preocupação de antes de derramar todo esse poder sobre toda a carne, o Espírito dele se manifestando sobre toda a carne. Eu vejo uma preocupação de Deus com o homem, com a mulher, com o indivíduo. Eu vejo uma preocupação de Deus com a pessoa, porque a pessoa precisa estar tratada, ela precisa ser curada, ela precisa ser bem resolvida, ela precisa ter atributos, ela precisa ter um caráter de Cristo, um caráter de pessoa também, bem estabelecido. E quando orávamos sobre o ano de 2021, que Deus nos falava a respeito de um avivamento de dentro para fora, era que Deus primeiro queria conserto meu e seu, que Deus quer primeiro lapidar você e eu, individualmente falando. Deus quer trabalhar na vida de cada indivíduo, de cada filho seu, porque a partir de cada filho nós vamos ver se espalhar o fogo do Espírito, o fogo do altar do Senhor. Mas para isso acontecer, a noiva de Cristo, ela precisa ser trabalhada individualmente e de dentro para fora.
ouvir um glória a Deus, igreja? Eu vejo uma preocupação de Deus com isso, e foi por isso que Deus usou o coronavírus, o ano de 2020, para te prender dentro da tua casa, para você talvez voltar à origem de orar com a sua família na mesa, na hora do almoço, na hora do jantar, de poder olhar para o teu filho, olhar para a tua esposa, ter um momento de qualidade dentro da casa. Foi assim ou não foi que Deus fez? Ter um momento de parar para assistir um filme, para poder assistir um filme com o teu filho, com a tua filha, com a tua esposa, com o teu marido. Um momento de poder ter mais diálogo, ter mais interação com a sua família dentro de casa. Foi ou não foi assim, igreja, que aconteceu no ano de 2020? Porque é uma preocupação de Deus que eu e você voltemos à origem. Há uma preocupação de Deus para que eu e você voltemos a entrar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho e orar no nosso secreto, no nosso íntimo. Coisa que não acontece mais por causa da correria, do dia a dia, do trabalho, dos interesses pessoais, os projetos, as estratégias, e o dia a dia, e a correria, e aquela loucura toda, e a gente não fazia mais isso. Não vou generalizar, é claro, né? Mas eu vi uma preocupação de Deus em te trazer de volta à origem. E aí Deus confirma o ano de 2021 como o ano do avivamento de dentro para fora, porque é o ano que você vai ter que buscar, aleluia. Não, eu estou falando que o ano que você vai ter que buscar, aleluia. Você não vai olhar para a esquerda nem para a direita, você vai ter que buscar, a tua esposa vai ter que buscar por ela, o teu marido vai ter que buscar por ele, o teu filho vai ter que buscar por ele. É claro, você vai buscar e a tua casa toda vai ser alcançada, mas é tempo de cada indivíduo entender que precisa melhorar, que precisa ser diferente, que precisa se aperfeiçoar, que precisa subir e alcançar um nível diferente, que precisa, aleluia, se abrir para poder haver transformação genuína, ou melhor, em algumas áreas específicas, porque daí então, se você buscar por você um crescimento, se você entender que é necessário começar de você, aí sim, o fogo do Senhor vai incendiar a tua casa, a tua família, o teu casamento, o teu trabalho, a tua vida ministerial, a tua vida profissional, a tua saúde. Aí sim todos serão alcançados, porque você decidiu ser melhor. Então 2021 é o ano do avivamento, mas não o avivamento que nós sempre ouvimos, é o avivamento de dentro para fora. Tem que começar em você. Precisa começar aí dentro de você. Eu vou falar de novo, amém? Precisa começar aí dentro de você. É dentro de você. Muitos pedem: Senhor, eu quero um ano de 2021 diferente, eu quero um ano de 2021 melhor do que foi o ano que passou. Eu vou te falar uma coisa, olha para mim aqui que eu vou falar uma coisa para você muito séria. Se você quer que o teu ano de 2021 seja diferente, você precisa ser diferente, aleluia. Você não pode ser a mesma pessoa, porque se você for a mesma pessoa, o teu ano de 2021 vai ser igualzinho foi o ano de 2020, se não for pior. Mas se você decidir ser uma pessoa diferente, o teu ano de 2021 vai ser diferente, aleluia. Vai ser top nas galáxias, aleluia. Vai ser sobrenatural, aleluia. Se você quer que o teu ano de 2021 seja melhor do que foi o ano de 2020, olha para mim aqui que eu vou te contar outro segredo.
você vai ter que ser melhor em 2021 do que você foi no ano de 2020. Eu vou falar de novo. Se você quer que o teu ano de 2021 seja melhor do que foi o ano de 2020, você tem que ser melhor do que você foi no ano de 2020. Você tem que ser melhor marido, eu tenho que ser melhor marido, você tem que ser melhor esposa, minha esposa tem que ser melhor esposa, eu tenho que ser melhor pai, você tem que ser melhor pai, você tem que ser melhor mãe do que você foi em 2020, a minha esposa tem que ser melhor mãe do que foi em 2020, você tem que ser melhor funcionário, melhor dono de empresa, melhor proprietário, você tem que ser melhor filho, você tem que ser melhor, Se você quer que o teu ano de 2021 seja melhor do que foi o teu ano de 2020, se prepara, porque você tem uma caminhada em 2021, você tem a obrigação de ser melhor do que você foi em 2020. Eu quero ler uma palavra que ela vai te dar, essa palavra ela vai te dar embasamento para você acreditar que em 2021 você vai viver o sobrenatural de Deus. Quem crê nisso aqui? Aleluia. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos todos nós ficar de pé em reverência à Sagrada Escritura. Aleluia. Amém? Vai vir a ouvir a palavra já? Amém. Deus abençoe, viu? Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vou ler novamente. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Somente até aqui, em nome de Jesus. Queridos, aqui o apóstolo Paulo, ele está no meio de uma treta, no meio de uma indisposição com Pedro. O apóstolo Pedro, amém, sobre ti edificarei minha igreja, o pescador Pedro, está numa confusão aqui com o apóstolo Paulo, nesse versículo que eu acabei de ler e nos anteriores a isso. Porque quando Pedro foi até Antioquia e Paulo estava ali, quando Pedro chegou lá, Paulo e Pedro, eles tinham contato e eles observavam um ao outro, é claro, e Paulo via que Pedro sentava com os gentios para comer. Gentios eram os estrangeiros que seriam alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E aí Pedro sentava, comia, se alegrava, e o apóstolo Paulo enxergava isso, e claro também, acredito eu, que eles comiam juntos, muitas vezes. Só que aí foram chegando alguns amigos de Tiago, um outro apóstolo, e os amigos de Tiago chegavam, eles eram judeus, eles não eram gentios. E aí Pedro
perto dos gentios para ficar com os judeus. Começou a discriminar. Antes ele estava sentando com os gentios, mas aí ele muda o comportamento dele drasticamente quando chega uma turma de judeus religiosos, vamos dizer assim, porque era uma turma de judeus que queria impor um jugo sobre as pessoas que eram alcançadas, os gentios que eram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E aí Pedro foi ficando meio constrangido de ficar com os novos convertidos, e Pedro começou a ficar longe desses novos convertidos, dos gentios, e Pedro começa a ficar na panela dos judeus, na turminha dos judeus religiosos, dos crentes velhos, sabe? E quando Paulo vê aquilo, Paulo fica muito bravo. Quando Paulo percebe aquilo, ele fica muito bravo, e diz que ele vai bater de frente com Pedro no meio de todos. Ele vai falar com Pedro no meio de todos, e aí ele vai dar uma bela de uma ensaboada em Pedro. E aí nessa ensaboada que ele dá em Pedro, chega o versículo que nós lemos aqui, o versículo 20, que diz, ele está dizendo para Pedro: olha, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais que vivo, mas quem vive dentro de mim, quem vive em mim, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu vivo nesse corpo terreno aqui pela fé que eu tenho no Filho de Deus, Jesus, a morte de Cristo na cruz, porque Ele me amou de tal maneira que Ele se entregou por mim. O apóstolo Paulo aqui está dizendo: olha, a minha vida ela já não é mais minha, porque existe alguém que habita em mim, e esse alguém que habita em mim, que vive em mim, é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o próprio Cristo que vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Cristo é parte da minha vida. Eu estou falando aqui que Paulo individualmente está dizendo para Pedro: olha, eu não tenho mais uma vida independente, eu tenho uma vida agora dependente daquele que habita em mim, daquele que vive em mim, Cristo Jesus que vive em mim. E eu falei o que aconteceu aqui só para você ficar situado dentro do contexto, mas eu quero agora frisar essa fala de Paulo, porque em outrora o apóstolo Paulo também diz: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de quem? De Cristo. E aqui ele diz que Cristo vive nele. E eu quero me atentar nessa fala, porque quando eu e você decidimos levantar as nossas mãos e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida, naquele momento você deixou de ser criatura e você passou a ser chamado filho, porque a palavra do Senhor diz que todos quanto receberam, Ele lhes deu o direito de serem chamados de filhos de Deus. Aleluia! Então você passou a ser filho. E aí automaticamente passa a viver em você Jesus. O Espírito Santo vem e faz morada em você, porque nós vamos ver na palavra que também somos templos do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus mora em você,
Cristo vive em você, não tem como não ter transformação, não tem como não ter mudança, não tem como eu e você não melhorarmos como pessoas, não tem como eu e você permanecermos inertes, adormecidos, num estágio de dormência. Não tem como, porque eu estou falando que o Deus Criador do universo, o Deus Criador dos céus e da terra, o onipotente, o onisciente, o onipresente, o eterno, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que é, que era e que há de vir, o alfa e o ômega, o grande eu sou, o todo poderoso, o El Shaddai. Eu estou falando aqui que ele mora dentro de você. Eu estou falando que ele vive em você. Aleluia. Ele habita em nós. Eu não consigo entender, ou melhor, talvez eu entenda, mas eu não quero entrar nesse mérito aqui. Mas eu vou dizer então que eu não consigo entender. Eu não consigo entender como uma pessoa fica 30 anos, 40 anos no Evangelho e não tem a sua vida transformada, mudada, moldada, lapidada, trabalhada por Deus. São 40 anos de igreja. Tu fuma, ainda fuma. Fala palavrão, ainda fala palavrão, ainda bispo. Tu mente, ainda mente. Defrauda, ainda defrauda. São 40 anos, 50 anos de evangelho, 30 anos de evangelho. Tu ainda faz, ainda faço, bispo. Oh, preciso melhorar nessa área aqui. 50 anos do Espírito Santo habitando dentro de vós. 30 anos de Deus habitando e vivendo em ti. Aí eu pergunto, é culpa de Deus que não fez? Ou é culpa da gente que não se abre e fala assim, não, eu preciso mudar? É culpa de Deus ou somos nós? Somos nós que somos orgulhosos, soberbos, a ponto de dizer, não, eu preciso melhorar nessa área. Deus está nos chamando por uma conversão genuína em 2021. Deus está nos chamando para transformação e conversão em 2021, aleluia. Deus está nos chamando para melhorar, para sermos melhor, porque precisa começar em você. Nós só vamos conseguir mudar o mundo se começar por cada um de nós, aleluia. Nós só vamos conseguir mudar o cenário da igreja de Cristo nessa terra, da noiva de Cristo, se começar por mim e por você. Quem peca não peques mais, quem faz não faça mais, quem fala não fala mais, quem julga não julgue mais, quem transgride não transgrida mais. Vamos ter temor, vamos buscar isso de Deus, porque nós temos que chegar no final de 2021, aleluia, tementes a Deus e querendo o melhor para nós e as pessoas que estão ao nosso redor. Olha para mim, que Deus nunca quis ninguém perfeito. Deus não está procurando perfeição.
Deus só quer olhar para o teu coração, porque Deus olha para o coração, amém? Deus, Ele só quer olhar para o teu coração e quer ver que você quer fazer as coisas direito. Eu posso até errar, mas eu quero acertar, eu quero fazer direito, eu quero pôr em ordem, eu quero colocar em ordem, eu quero arrumar o que está desarrumado, eu quero endireitar o que está torto na minha vida. Eu quero parar de fazer o que eu sei que me mata, o que me leva para o abismo. Eu quero deixar as minhas práticas. Eu quero. Deus Ele vai olhar e Ele quer ver, Ele quer enxergar esse passo, porque o ano de 2021 é um ano para isso. Eu quero ser usado por Deus, eu quero ter ministério. Você vai ter que se consertar, buscar de Deus, crescer. Eu quero a minha família abençoada. Você vai ter que buscar ser um marido melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, aleluia. Você vai ter que buscar. Vai acontecer, mas você vai precisar buscar. Vai acontecer, mas você vai ter que buscar. Deus, Ele está com pressa. Deus, Ele tem pressa para te abençoar. Deus, Ele tem pressa para entrar com salvação na sua casa. Deus tem pressa para salvar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. Deus tem pressa, mas você precisa buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Aleluia. Tem coisa para você melhorar, tem coisa para eu melhorar. Quem reconhece que tem coisa que você precisa melhorar aí? Deixa eu ver, aleluia. Você já deu um passo importante, reconhecer que precisa melhorar. Ajuda ele, Jesus. Aleluia, ajuda. Precisamos reconhecer que temos coisas que temos que melhorar, e temos que melhorar, irmãos. Você quer ver uma coisa? A nossa vida, ela tem 5 esferas, e nessas 5 esferas, como que você está, irmãos? Porque você vai ter que buscar melhoria nessas 5 esferas. Quem quiser anotar, anota. Quem quiser escrever, escreva. Porque essas 5 esferas, você precisa estar bem nelas. Para Deus fazer o que Ele tem que fazer, derramar o que Ele tem que derramar na tua vida, você vai ter que buscar aperfeiçoamento nessas 5 esferas. Anota, escreve. Essas 5 esferas, elas governam a vida de todo ser humano. Por ordem de importância, a primeira, e as demais elas são aleatórias, amém? Mas a primeira é a vida espiritual, irmãos. Essa esfera da vida espiritual, você tem que estar bem nela, porque senão você não consegue suportar os conflitos, as dificuldades que as outras esferas vão apresentar para você. Então, vida espiritual, prioridade. Você tem que estar na presença de Deus. Você tem que orar, ler a palavra, buscar, ter compromisso com a palavra, compromisso com a igreja, compromisso com o teu ministério, ter um pastor, ser ovelha, ser pastoreado, ser pastoreada, estar envolvido, estar no meio das brasas, para que você também venha pegar fogo. Usa a expressão que você quiser, mas ela vem em primeiro lugar na sua vida. Só estando bem espiritualmente, você consegue lidar com as outras esferas. Você
sucedido nas outras esferas, você consegue crescer nas outras esferas. E aí nós vamos ter uma segunda esfera, família. Cara, se a tua família não estiver bem, eu sinto muito em dizer, você vai estar sempre no perrengue gospel, você vai estar sempre numa dificuldade. Então como é que está o relacionamento, a convivência dentro da sua casa? Você precisa, eu preciso melhorar nisso. Terceira esfera, vida sentimental. E aí eu não estou falando casamento, aí eu não estou falando noivado, aí eu não estou falando namoro, aí eu não estou falando solteiro, eu estou falando vida sentimental, engloba tudo. Para quem está casado, para quem está solteiro, para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está vida sentimental, emocional. Você precisa estar bem nessa área. E se você não estiver bem, você vai ter um pouco de complicação no seu dia a dia e na sua vida. Seja no casamento, seja no namoro, seja no noivado, seja estando solteira, seja sendo viúva, sendo divorciada. Então, Deus, me ajuda, bispo, pastores, me ajudem a melhorar e a desenvolver essa área da minha vida, porque eu preciso. Vida espiritual, família, vida sentimental. Amém? Até aqui, igreja, é muito mais complexo, tá bom? Mas é que eu também não tenho tempo para hoje desfechar sobre cada uma delas. Amém? E aí nós vamos falar de vida profissional. Amém? Aí eu vou falar para empresário, para dono de empresa, para gerente, para trabalhador, para vendedor, para CLT, para quem enfim, para todo tipo de situação. Vida profissional. Você precisa estar bem na sua área profissional, porque se não estiver bem nessa área, vai faltar o dinheiro. Irmão, se faltar dinheiro na vida do crente e do que não é crente, a casa cai, meu irmão. O bicho pega. E aí nós temos a saúde, a esfera da saúde. Você vai ter que cuidar também, porque eu e você somos um relaxado com a saúde. Pronto, falei, estou leve. Relaxado. Não faz um exame, não sabe como que está aí dentro. Eu estou falando de mim, irmão. Aí eu gosto de comida, aí já não é meu caso. Só come besteira, tem diabetes, é chegado num doce que não aguenta ficar sem. Tem pressão alta, mas não consegue ficar sem comer um negócio salgado. Meu Deus do céu, Deus desceu aqui na terra hoje. É verdade. A saúde física, a saúde emocional, psicológica, são 5 esferas, anotou aí? Essas 5 esferas, você precisa se preocupar com elas, irmão, esse ano.
Você precisa se preocupar com elas. Vai no médico, se preocupa com a saúde financeira da tua empresa, se preocupa se está bagunçado lá, se precisa mandar a gente embora, se precisa contratar a gente, se preocupa em ser o melhor funcionário para você subir de cargo, se preocupa em ser o melhor gerente, porque senão tua cabeça rola, aleluia. Se preocupa em ser o melhor profissional, em ter compromisso com o horário, chegar no horário, não chegar atrasado, fazer, tá? E Deus vai abençoar. Quem está entendendo o ano de 2021, ano do avivamento de dentro para fora aí, aleluia? Tem como teu ano ser ruim se você se posicionar dessa maneira? Precisando. Como está minha vida espiritual? Eu malemar venho na igreja, mas vem, o que importa é isso. Mas Deus está dizendo hoje, não é o suficiente. Não quero usar o slogan de outra igreja, mas faz um pacto com a palavra, meu irmão. Faz um pacto com a palavra, faz um pacto com Deus de estar aqui. Faz um pacto com Deus de não perder culto. Faz um pacto com Deus de ser um dizimista fiel. Faz um pacto com Deus de leitura da Bíblia Sagrada. Olha, eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou ler ela inteira, de Gênesis a Apocalipse. Faz um pacto com a palavra, faz um pacto com o Espírito Santo. Não vou mais te entristecer, Espírito Santo. Esse ano eu vou fazer a diferença, eu vou ser a diferença. Irmãos, eu estou aqui pregando um evangelho genuíno. Eu estou aqui pregando um evangelho que vai mudar a tua história, a tua vida. Você vai ser bem sucedido. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai incendiar quem está ao teu redor, aleluia. O teu marido que não é convertido vai querer ser convertido. O teu marido que foi embora vai voltar, aleluia. Não, eu quero isso aí para mim, aleluia. Eu quero isso aí, eu quero essa bênção aí para mim. A tua esposa que estiver querendo se separar de você vai falar, não, quero voltar a ser a mulher que eu era e ter esse maridão aí. Vai ser fácil? Não. Precisa ser em doses violentas? Não. Pode ser em doses homeopáticas. Você só precisa estar em movimento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu não estou falando da mudança radical. No banner do ano de 2021, ano do avivamento de dentro para fora, quem percebeu que tem uma lagarta, um casulo e uma borboleta? Isso é processo. É um processo. Não é de um dia para a noite, tem um tempo, mas ele precisa acontecer. Não, eu quero fazer tudo certinho esse ano. Não, eu quero, vai errar, mas vai errar querendo acertar. Eu quero me posicionar, eu quero certo, eu quero viver esse tempo novo. Eu vinha só de domingo na igreja. Não, esse ano eu vou vir de domingo e terça. Eu vinha só de terça, vou vir de domingo também. Eu só vinha na igreja. Esse ano você vai participar de ministério da igreja, você vai participar dos cursos que a igreja vai dar, você vai participar das atividades que a igreja vai ter churrasco, vai ter futebol, vai ter as coisas. Não, eu estou dentro. É um processo. E quando a lagarta ela vira um casulo e ela está no casulo,
aí o caos, porque se você for estudar o casulo, a crisália, você vai ver que vem e se origina do caos. Estamos ou não estamos num tempo de caos? Mas é lá dentro do casulo, da crisália, desse caos, que a lagarta vira uma linda borboleta. E quando ela é lagarta, ela é da terra. Mas quando ela se transforma numa borboleta, ela se torna alguém do céu. Porque aí ela voa, irmãos. Ninguém segura mais ela, ninguém segura mais ela. Ela voa, ela tem a liberdade e ela passa a habitar nas alturas, amém? Deus já nos chamou e nos colocou assentado acima de principados e de potestades. Nós já estamos nas regiões celestiais, aleluia. Nós precisamos agora nos aperfeiçoar como noiva, como igreja, porque eu sou igreja, você é igreja, porque o Senhor tem pressa e Ele quer a igreja dele sem mácula e sem ruga, porque bem em breve Ele vem para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, e você precisa estar de maneira boa, perfeita e agradável, para que o Senhor possa te levar, aleluia. Faz voto com Deus, propósito, faz um pacto com Deus. Fala: olha, Deus, eu só ia um dia na igreja, mas esse ano eu vou 2. Eu só ia nos cultos, mas esse ano eu vou participar de alguma coisa. Olha, esse ano eu, para acordar e ir trabalhar no horário, toda hora era advertência. Esse ano eu vou chegar no horário. Fala com Deus, dialoga com Deus. Lê em casa, é um BO, pau come, tal, família, tá difícil. Esse ano vou me esforçar para ser melhor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Parece chato, né, irmãos? Parece algo tão simples. Muitas igrejas estão colocando o ano da restituição dos frutos, da colheita, do mistério, da prosperidade, por aí vai. E nós parece que estamos indo na contramão, porque é o ano de você entrar no teu quarto, é ano de você entrar no teu secreto, e você querer ser essa lagarta que vai virar uma borboleta, ficar dentro do casulo, e dentro do casulo crescer como pessoa, como ser humano, e em todas as esferas que eu fui falando aqui, amém? Quem está comigo nessa aqui, aleluia? Nós vamos trazer ministrações voltadas para esses assuntos. Nós vamos investir em você, porque sozinho talvez você não consiga. Então, bispo, olha, eu precisava falar sobre o meu casamento. Bora falar sobre casamento comigo ou com os pastores da igreja, porque esse ano nós vamos ter os pastores atendendo e pastoreando cada um de vocês. Nós vamos distribuir isso, porque não dá para eu cuidar de todo mundo, irmão. São 400 pessoas. E eu quero até abrir uma aspas aqui. Quando um pastor dessa igreja ora por você, quando um pastor dessa igreja, ou pastora, para te ouvir, quando um pastor dessa igreja conversa com você, te manda uma mensagem, te manda um oi, curte alguma coisa lá na tua internet, no teu Facebook, faz um comentário, quando um pastor dessa igreja para, nem que for 1 minuto, para fazer uma oração por você, quando um pastor da igreja faz isso, eu quero que você saiba que é a igreja que está fazendo, aleluia, porque tem pessoas que acham que não serve os pastores da igreja, tem que ser o bispo, porque se não for o bispo o resto não serve.
E esse não é o Evangelho. Você imagina se Jesus preparasse os 12, os 70, e depois Jesus morre, ressuscita, vai para o céu, os apóstolos estão na caminhada e os irmãos falando: não, você não serve, eu quero Jesus. Se não for Jesus, não vai entrar na minha casa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém? Amém? Porque tem gente que é brava, irmão. Sabia disso aí? Estou triste com a liderança da igreja. Não vieram na minha casa, não me mandaram uma mensagem. Aí tem 475 pastores mandando mensagem, perguntando como é que está, indo servir Santa Ceia, missionário, diácono, os pastores, levita da igreja, e atende. Então eu estou chateado com a igreja, a Arca da Aliança. Por quê? Porque o bispo não foi lá na minha casa, o bispo não foi no meu trabalho, o bispo não mandou uma mensagem para mim. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Esse ano não vão poder ser mimizento, não, irmão. Esse ano nós temos que crescer. Esse ano nós vamos crescer. Aqui, ó. Mas esse ano nós vamos querer investir em você. Nós vamos querer ter tempo de qualidade com você que é membro. Nós vamos querer te chamar para perto, para saber como é que está a tua vida. Claro, nós não vamos entrar na sua privacidade. São para aqueles que quiserem isso, amém? Mas nós estamos aqui fazendo uma grande obra. Estamos no meio desta grande obra e não podemos parar. E eu conto com você. Eu conto com você querendo. Eu conto comigo querendo. E Deus conta com a gente querendo. Amém? Amém? Faz mesmo, irmão. Não vou perder uma Santa Ceia esse ano. Sabe aquele lance? Não vou perder uma Santa Ceia. Não abro mão. Vamos buscar, irmãos. Porque 2021 será um grande ano para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos e curvar a sua cabeça.